Ele pega suas músicas. Meu coração, porque preciso de obedecer ao Senhor todos os dias. Que Deus vai não é a minha pessoa, mas Glória a Deus. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. O glória andarabachandelerecandarás. Creia em nome de Jesus. A vitória é certa. Amém e amém. Uma boa tarde, Pai do Senhor a todos. Deus depois uma passagem no coração em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho porém por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Versículo 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aqui Paulo, falando à igreja de Filipenses, sobre a questão de cultivar os frutos do Espírito Santo, exortação sobre os maus obreiros, falsos profetas, e também falando dele mesmo, que foi instituído por Gamaliel, ensinado por Gamaliel, doutor da lei. Vemos que de Saulo se tornou-se a Paulo, quando ele perseguia a igreja. Todos conhecem, a Escritura Sagrada, nos dias lá em Atos 9, que ele pede cartas para perseguir a igreja, sem querer faz um trabalho para Deus. Essa é a verdade. Temos que ter em mente, amados, que quando ele diz considerei perda, e ainda diz, como esterco, que nada valia para ele, o conhecimento que ele tinha antes não o levava a Cristo. Ao contrário, levava a perseguir quem servia a Cristo. Essa é a verdade. Mas de perseguidor passou a ser perseguido também. Mas quando ele vem dizendo aqui, no versículo 13, por exemplo: irmãos, quanto a mim não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma outra coisa, ou outra maneira, também Deus vos revelará. Versículo 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Quando nos convertemos a Cristo, alguns falam sobre o primeiro amor, eu pelo menos queria que todo mundo fosse a Cristo de imediato. Eu chegava na pessoa, quase que a obrigando, quase que a ameaçando, porque eu era totalmente contra, o Evangelho. E quando eu me converti, eu queria que todo mundo se convertesse. E me esquecia que, na verdade, eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem, porque ele me alcançou. E nessa falta de sabedoria, alguns fecham portas, do Evangelho. As pessoas se distanciam
Mas com a sabedoria que Deus nos dá, quando temos a sabedoria que Deus nos ensina, mas naquilo que já chegamos, demos segundo a mesma regra, andemos, né? Sintamos o mesmo. Então, o conhecimento que você chegou até hoje, a certeza da salvação, a mesma regra. A Escritura Sagrada nos diz, né, que não devemos adorar outros deuses. A Escritura Sagrada diz não roubeis. A Escritura Sagrada nos diz não mateis. Há somente um Salvador, um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Essas regras, essas palavras não mudam. Então a regra é sempre a palavra genuína. Aquilo que se aprendeu até hoje continue na mesma regra, não mude. Se for ler o texto do capítulo 3 inteiro, vamos ver que ele, o versículo, parece que alguns não têm a certeza da salvação. Mas sabemos que em Cristo Jesus, em tantas falhas que temos, quando pedimos perdão humildemente, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou falho, ó Deus. Senhor, me ajuda, eu preciso. Reconhecendo que você precisa sim de uma ajuda espiritual, sobrenatural de Deus. Automaticamente, né? Ele nos conhecendo, Ele já está agindo em nosso favor. Ah, mas então por que eu pequei, por que eu me desviei? É comum o ser humano, algumas vezes, culpar até mesmo a Deus. Algumas vezes ele culpa até o nosso inimigo, né? Satanás, algumas vezes ele é considerado culpado de muitas coisas em que o próprio ser humano tem buscado, né? Desde uma má alimentação, né? Não dorme direito, aí está cansado, deprimido. A culpa é dele mesmo, um exemplo, né? Há muitas coisas que o inimigo tem agido, tirado o sono das pessoas também, mas algumas coisas o ser humano busca para si próprio e não são boas. E Deus, conhecendo nosso ir e vir, Ele nos entende perfeitamente. Sim, Ele nos entende. Então, quando o versículo 16 diz, mas naquilo que já chegamos, você chegou até aqui, você tem adorado a Deus, você tem sido honesto para com Deus, para com o teu próximo, mas quem sabe você está parado, parou de ir à igreja, quem sabe uma decepção ou outra, você se distanciou do Evangelho, não há desculpas. O que você aprendeu, fique firme na mesma regra, volte-se para Deus. Tenha em mente que qualquer desculpa que tenhamos para se distanciar de Deus, ela é inválida, porque não olhamos para o homem, olhamos para Deus. Se nós olharmos para o homem, sim, vamos ver muitas falhas. Se olharmos para o homem, dele não vem a salvação vem em Cristo Jesus, que se fez como homem, andou pela terra por 3 anos, né? 3 anos e meio aproximadamente, e nos entende perfeitamente. Teve fome, passou por dores, desprezo de seus próximos, e então vemos que Ele nos entende. Você jovem, que ainda não veio para Cristo, venha, não espere para amanhã. Ah, mas esse apelo é tão vago, será que Deus pode suprir minha necessidade? Meu pai e mãe não se acertam, brigam. Você, casal, não se esqueça que teus filhos se espelhem em você. Cada briga que você tem, cada vez que você discute um com o outro, seus filhos estão vendo. Ah, mas eles tomam cuidado para que eles não vejam. Nós acertamos nossos pontos quando não estão, sim. Mas não se esqueça que seus filhos, depois de uma idade, são até mais espertos do que você e eu, e verem e entendem quando pai e mãe não estão bem na vida matrimonial. Então vemos que esse cuidado que temos que ter também é muito bom. E você que é jovem, que tem visto isso, ao invés de não vir para Deus, né, venha e busque para o teu pai, tua mãe, quem sabe, a restauração do casamento,
Não espere eles, quem sabe, se divorciarem amanhã depois para daí você vir. Não espere. É como você tomar um remédio para se precaver de algo que lá na frente vai te fazer mal. Entende? Jesus já vai agindo a teu favor. Ah, mas então eu tenho que ir para Jesus? Não. Não estou dizendo isso. Ele ama. Ele quer sim te ajudar. Mas tem que ter um quê nosso. Um ir nosso. Um olhar nosso. Entende? Um apontar nosso para Jesus. Ele tem poder? Tem. Ele quer. Mas o nosso querer também tem que ser de acordo com a vontade dele. Senão, infelizmente, as nossas promessas ficam tardias e não vêm. Porque Deus não pode ser conivente com o que é errado. Então essa palavra Deus colocou no meu coração essa tarde. E que é desse versículo, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, a mesma regra em Cristo Jesus. Que Deus possa alcançar você, teu lar, tua família, você que ainda não tem esse Jesus, ergue suas mãos comigo e o aceita nesse momento, você que já se distanciou dele, um dia ele morou em você, através do Espírito Santo fez morada, como templo dele, se volte para ele novamente, esse é o momento oportuno, não deixe para amanhã. Não deixe, porque muitas vezes pode ser tarde. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, que essas palavras são coisas pôs no meu coração, Senhor, nessa tarde, para que o Teu Evangelho seja propagado, Senhor. A pessoa que está me ouvindo, quem sabe não te aceitou, quem sabe está em uma luta terrível, que ela possa erguer suas mãos comigo, pedindo para escrever o seu nome no livro da vida, nesse momento, Senhor. E aquele que saiu dos seus caminhos, que possa se voltar também neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. É para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Para fazer a tua obra, Senhor. Curando, sarando e restaurando. Em nome de Jesus. Restaurando essa família, esse lar, ó Deus. Portas de empregos que muitas vezes têm buscado. Mas o principal, que tenham Jesus como Salvador em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.